Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai tentar entender como é que acontece uma ereção. A função erétil ela é bastante importante e todos nós temos uma ideia em relação a isso, principalmente no ponto de vista reprodutivo, porque a ereção ela é um indicador de uma excitação sexual. E somente com uma ereção é possível que o homem realize a penetração durante uma relação sexual. Mas também sabe-se que muitas pessoas sofrem de disfunção erétil. E eu sempre costumo falar para os meus alunos que antes da gente conhecer a patologia, primeiro nós temos que entender o funcionamento normal das coisas dentro do nosso organismo. Então vamos procurar entender como acontece a ereção, as estruturas anatômicas que estão envolvidas, qual a fisiologia, para que a gente possa, a partir daí, entender o que acontece em um quadro de disfunção erétil. Bom, pessoal, em geral, a maioria das pessoas tem uma ideia do que é uma ereção, mas eu acho importante trazer o conceito de ereção. Então, ereção é um fenômeno fisiológico, neuroendócrino, no qual os seios vasculares, tanto do clítoris como do pênis, eles se tornam engurgitados, né? Eles se enchem de sangue, eles se tornam firmes, principalmente no pênis. As mulheres, elas apresentam o clítoris, que é uma estrutura homóloga ao pênis, tem muito mais semelhanças com o pênis do que as pessoas imaginam, né? Então elas possuem aí a mesma origem embrionária, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, falando especificamente sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre as estruturas penianas que estão envolvidas com a ereção. Bom, pessoal, aqui temos uma peça anatômica, temos um pênis e a gente consegue observar que o pênis é formado por 3 corpos cilíndricos compostos por tecidos eréteis. Aqui a gente consegue observar bem a presença dos 3, 1, 2, 3. Só centralizar um pouco mais aqui na imagem, 1, 2, 3, então tem 2 corpos acima, são denominados de corpos cavernosos, e um corpo cilíndrico também abaixo, que é denominado de corpo esponjoso. O corpo esponjoso ele vai apresentar no seu interior um canal, um ducto, que é responsável pelo transporte tanto da urina para o meio ambiente, como também do sêmen, né? O fluido seminal ele também é levado até o meio ambiente através da uretra. Então aqui a gente tem a presença da uretra esponjosa. Já essas 2 massas de tecido erétil presentes aqui na parte mais superior do pênis é denominado de corpos cavernosos, e os corpos cavernosos eles apresentam pequenos seios. Então a gente tem pequenos espaços, pequenos seios onde o sangue vai circular, assim também como o músculo liso, que será importante durante essa ereção peniana, como eu vou explicar para vocês durante a nossa aula. Peguei uma outra peça anatômica para que a gente possa observar também a presença aqui, do corpo esponjoso abaixo e aqui superiormente os 2 corpos cavernosos. Eles são delimitados por uma túnica esbranquiçada, que é denominada de túnica albugínea, e apresenta um septo aqui no meio, que é o septo intercavernoso, o que separa os 2 corpos cavernosos. Então, no interior desses corpos cavernosos, a gente tem uma irrigação importante, que é realizada através da artéria profunda do pênis, como também a gente tem a presença da artéria superficial do pênis e da artéria bulbouretral, ou também conhecida como artéria esponjosa. Essas são as principais artérias, que são ramos da nossa artéria ilíaca interna e são responsáveis por promover a irrigação peniana. Pessoal, na presença de uma estimulação mecânica, a ereção peniana, né, ela é iniciada graças a uma estimulação na divisão parasimpática do nosso sistema nervoso autônomo, e os ramos parasimpáticos eles se estendem do plexo sacral, né, para as artérias que suprem o nosso tecido erétil,
Após essa estimulação, os ramos nervosos eles vão liberar a acetilcolina e essa, por sua vez, causa a liberação do óxido nítrico das células endoteliais presentes lá nas trabéculas no interior dos corpos cavernosos. Pessoal, então a ereção ela é resultante de uma interação complexa, né, de diversos fatores, como o fator psicológico, né, fator neural, vascular, endócrino, e que muitas vezes está envolvido com um processo de excitação sexual e envolve 3 fenômenos. O primeiro é a dilatação do músculo liso dos corpos cavernosos. Também a gente tem o aumento do fluxo sanguíneo arterial peniano, então aumenta-se o fluxo de sangue em direção ao pênis através das artérias penianas que eu comentei anteriormente. E também a terceira etapa, né, o terceiro fenômeno, seria a restrição do fluxo venoso peniano. Então esse sangue ele acaba ficando um pouco retido no interior do pênis e isso é que leva ao aumento peniano, né, e ao enrijecimento peniano. A ereção ela pode ser iniciada por um recrutamento dos sinais aferentes provenientes diretamente do pênis, tá? Ou seja, eu posso ter uma estimulação física diretamente no pênis, ou a ereção pode acontecer também através de estímulos centrais, estímulos como a visão, o olfato, a audição, o imaginário, são estímulos que podem levar o homem a desenvolver uma ereção. Portanto, pessoal, estímulos visuais, né, você vê uma pessoa que seja agradável aos seus olhos, o estímulo auditivo, é uma pessoa sussurrando uma palavra ao seu ouvido, ou até mesmo estímulo olfatório, né, você sentir um cheiro que seja atraente, né, que você considere estimulante, e isso tudo pode ser inclusive imaginado, e esse tipo de estímulo pode levar um indivíduo a desenvolver uma ereção. Além desses estímulos, como eu comentei, temos o estímulo tátil, então, a estimulação tátil na região, principalmente da glande do pênis, ou em áreas da genitália externa, pode desenvolver uma ereção peniana. Mas, como eu frisei, a estrutura mais sensível na região do pênis masculino é realmente a região da glande do pênis. Ela é uma região extremamente rica em receptores sensoriais, tá? E por isso ela é muito relacionado com a estimulação da função erétil. Essa função erétil, ela está relacionada principalmente aos reflexos construídos lá na porção sacral da nossa medula espinal. Essa porção sacral é a região mais inferior da medula espinal. Então, isso significa, tecnicamente falando, né, que não precisa de um sinal, de uma estimulação proveniente do cérebro para que o indivíduo ele tenha uma ereção, tá? Ou seja, alguém que tenha tido uma lesão de medula espinal ainda pode ter uma ereção pela estimulação da própria glande peniana. Portanto, um paraplégico ou até mesmo um tetraplégico, eles podem ter uma vida sexualmente ativa, tá? Ele pode ter uma ereção, pode ter relação sexual e também, por que não, ter filhos, né? Obviamente, vai depender da altura da lesão em relação à medula, tá? Então, essa região sacral precisa se manter preservada para que esse reflexo da ereção peniana ele também esteja presente. E como acontece essa ereção peniana? Bom, pessoal, o óxido nítrico ele difunde-se a partir das células endoteliais em direção às trabéculas dos corpos cavernosos, tá? E isso vai estimular as artérias penianas a vasodilatarem, né? O óxido nítrico ele é um potente vasodilatador. Essas artérias dilatam, enchem os corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis de sangue, tá? Então a gente vai ter o aumento do fluxo sanguíneo peniano. Os músculos isquiocavernosos e bulbo esponjoso também comprimem as veias dos corpos cavernosos, que vai limitar a drenagem venosa do sangue. Portanto, pessoal, estamos basicamente juntando todas essas estruturas para que a gente possa entender como a ereção funciona, como acontece essa função erétil.
E vamos falar basicamente de 2 cenários que podem acontecer durante esse processo, né? Então, pode ser aquela estimulação psicológica, visual, auditiva, imaginária, né, que falamos anteriormente. E quando isso acontece, esse comando ele vai partir do cérebro. Então, a estimulação visual, a auditiva, olfatória, imaginária chega ao córtex cerebral e dali um sinal é enviado em direção à nossa medula espinal até a região sacral, né, para ser mais específico, nas regiões sacrais a nível de S2, S3 e S4. E aí que ativaria os neurônios parasimpáticos que estão relacionados por realizar essa estimulação peniana, né? Esses neurônios parasimpáticos vão liberar alguns neurotransmissores, vão liberar a acetilcolina. A acetilcolina estimula a liberação do óxido nítrico, que vai gerar toda a vasodilatação e o aumento do fluxo peniano que a gente comentou durante a nossa aula de hoje. Mas também é importante ter a ideia de que a ereção ela pode acontecer a partir de uma estimulação tátil, uma estimulação da glande ou da genitália, né, de outras estruturas da genitália externa, também será levada através de uma inervação aferente, né, ou seja, através do nervo pudendo, falamos anteriormente. Essa inervação é levada até a região da medula espinal, e aí nos níveis de S2, S3 e S4 estão relacionados com a ereção peniana, no qual a gente comentou anteriormente. Então, pessoal, podemos ver que o estímulo ele pode vir tanto do cérebro como também da região genital. E em muitos cenários esse estímulo está vindo de ambas as áreas e ao mesmo tempo, tá? Então, agora que a gente descobriu qual é o caminho pelo qual esses neurônios parasimpáticos chegam ao nosso tecido erétil, uma vez que são ativados ou liberam os seus neurotransmissores, eles fazem com que o óxido nítrico seja liberado dentro do tecido erétil. E esse óxido nítrico é um poderoso vasodilatador. Lembrem-se que no interior dos corpos penianos, né, dos corpos cavernosos, a gente possui as artérias profundas do pênis, no qual esse óxido nítrico irá atuar sobre elas. Então essas artérias profundas, elas vasodilatam, elas se abrem, elas aumentam o seu fluxo sanguíneo, levando mais sangue para os tecidos. O músculo liso presente nesses corpos cavernosos, ele vai relaxar, ele vai dilatar e vai tornar pequenos os espaços sanguíneos no qual a gente realiza a drenagem do sangue peniano. Você deve ter notado que algumas pequenas veias aqui, na parte mais superior do pênis. Então, à medida que esse tecido erétil se expande, as veias que promovem a drenagem, elas começarão a ser comprimidas e elas vão colapsar, né? Isso vai limitar a quantidade de sangue que pode sair do pênis, o que realmente ajuda a manter a ereção, e essa ereção será mantida até o momento do clímax, ou seja, até o momento da ejaculação, ou até que o estímulo cesse ou termine. Mas independente de como termine esse estímulo, é importante que a gente tenha entendido toda a anatomia e a fisiologia que está envolvida no processo para que a gente possa alcançar uma ereção adequada. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa a sua curtida, que vai ajudar bastante o nosso canal, tá? Obrigado, tamo junto e até a próxima.